paz a todos os irmãos e irmãs aqui presentes, também os que estão em casa. Nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor. Agradeço aí mais uma vez a confiança dos irmãos, do pastor e dos irmãos. Quero também parabenizar o pastor Danilo, o pastor Osvalnir, o pastor Daniel e os demais pastores que possivelmente possam até estar nos assistindo pelo dia, E nós também queremos reconhecer o encargo, a responsabilidade que Deus colocou sobre a vida desses homens para que eles possam estar conduzindo o rebanho de Deus, não como dominadores, mas como exemplo do rebanho. Amém, irmãos? Então vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias, lá na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1, é um texto relativamente longo, mas é importante para a gente, na hora que estivermos explicando o texto, fica até mais fácil, Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, de 1 a 13, que diz assim: no que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem sabedoria que necessita. Todavia, quem ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Eu vou falar uma coisa aqui que não tem nada a ver com a mensagem. É que eu estava lendo esse texto essa semana e eu tinha um pouquinho de dificuldade com aquele texto que Jesus fala assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí eu falo, não, mas nós fizemos milagre, nós expulsamos demônios, nós fizemos muitas curas. E Jesus respondeu assim: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Eu não entendia muito bem essa expressão de Jesus, Aí quando eu li esse texto, todavia quem ama a Deus é conhecido por Deus, com certeza essas pessoas faziam a obra de Deus, mas não com amor, não por amor a Deus. Então eu acho que essa aqui, para mim, já foi um consolo, uma direção, um motivo para você não ser conhecido por Deus é quando você faz as coisas para Deus, mas faz sem amor a Ele, ou por amor a Ele. Mas não tem nada a ver com a mensagem, é só uma observação. Porquanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus. Pois ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. No entanto, nem todos conhecem essa verdade. Alguns ainda, acostumados com os ídolos, comem esses alimentos como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornaremos piores se o comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Portanto, se alguém que tem a consciência fragilizada vir a ti, que tens esse conhecimento, comendo à mesa no templo dos ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? E assim, esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Portanto, quando pecas contra teus irmãos desta maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado deles. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra.
Bom, irmãos, esse texto aqui foi escrito para a igreja de Corinto, né, que ficava ali na região da Grécia. E essa cidade era uma cidade muito importante, muito rica, inclusive, nessa ocasião de Paulo, né, em que Paulo levou o evangelho naquela cidade. Era uma cidade portuária, então tinha muitos viajantes, marinheiros, pessoas que vinham de todas as partes do mundo ali, da época, e era uma cidade muito ligada à idolatria, porque naquela época, irmãos, a religião fazia parte, inclusive, da vida cotidiana das pessoas. Então, as pessoas vinham de outros lugares do mundo e vinham com seus cultos e com a sua maneira de crer, e ali no meio da cidade de Corinto, tudo isso acabava aparecendo, né? Só que o problema da idolatria, nesse período greco-romano, a gente fala greco-romano porque era o Império Romano que dominava, porém a cultura grega era muito forte. Apesar do Império Romano ter dominado todo mundo conhecido depois dos gregos, a cultura eles não conseguiram derrubar, muito pelo contrário, eles até admiravam a cultura. Então, por isso a gente usa essa expressão greco-romano. Então, principalmente essa parte religiosa, a parte de culto, estava muito ligada à forma de culto dos gregos, né? E que dentro da sua liturgia tinha muito a ver com sacrifício, aquela coisa que nós já conhecemos. Então, como que funciona a lógica, a cabeça de um pagão, de uma pessoa que está oferecendo um culto a um ídolo, a um Deus que a própria Bíblia, a própria leitura diz que não é Deus, mas que ele considera um Deus? Qual que é a lógica dele? O Deus ele é poderoso, ele tem todo o poder, faz o que quer, na hora que quer, normalmente é implacável, não tem misericórdia, e para que eu consiga um bem desse Deus, é necessário que eu faça alguma coisa. Então, através do meu sacrifício, daquilo que eu ofereço a esse Deus, a quem eu sirvo, então ele me retribui de alguma maneira. Então é uma barganha. Eu tenho uma necessidade, eu tenho um Deus que pode me atender, então, mas para que ele me atenda, eu tenho que oferecer um sacrifício para que ele possa me atender naquilo que eu estou precisando. Então, essa é a lógica de um culto pagão. Infelizmente, muitas vezes tem sido a nossa lógica também. O nosso Deus não nos dá as coisas por barganha, ele dá por misericórdia, porque ele nos ama. Ele faz chover sobre justos e injustos, mas muitas vezes nós tratamos ao nosso Deus verdadeiro como um pagão trata um Deus falso. Se eu fizer isso para Deus, ele vai me retribuir. Se eu fizer isso, eu fizer aquilo, então Deus vai me dar aquilo que eu estou precisando. Não, Deus, se o Senhor me der isso aqui, eu vou fazer isso, isso e isso. E Deus não funciona assim. Deus não precisa que você dê nada, porque ele não é servido por mãos humanas, como está em Atos dos Apóstolos 17, 25. Ele não precisa de nada, ele não precisa de ser servido por mãos humanas, porque dele vem a vida, a respiração e tudo mais. Mas na lógica pagã é assim que funciona. Na cabeça do pagão é assim que funciona. Então, Paulo está justamente tentando corrigir essa questão que estava ocorrendo ali dentro da igreja do Corinto, dos Coríntios. O que estava acontecendo ali? Como que funcionava a cidade antes de chegar o Evangelho? Todo mundo tinha seus deuses, tinha os templos, iam prestar o seu culto. Então, eles pegavam o seu animal, né? O boi, sei lá o quê, o animal que ele tinha, levava lá para o sacerdote. Aí o sacerdote sacrificava aquele animal para aquele ofertante, matava, tinha que ser um sacerdote, porque o sacerdote era tido como um pontífice, né, a ponte entre Deus e os homens. Então ele fazia o sacrifício, e parte daquele sacrifício que o sacerdote estava oferecendo ficava para ele como forma de pagamento. Então, ele matava o boi, pegava lá o filé mignon do boi, sei lá o quê, a costela, que ele gostava, não sei como é que funcionava, ficava uma parte para ele, uma parte ele devolvia para o ofertante, para que o ofertante fizesse o seu ritual, que na verdade era uma festa, né? Regada a vinho, a prostituição, dependendo do Deus que ele estava consagrando aquele animal. Mas os irmãos imaginam, matar um boi, às vezes não era um boizinho pequenininho, bezerrinho, era um boi grande, lá meia tonelada, vamos imaginar. Se não tivesse um número grande de pessoas, então ia sobrar muita carne. Então, o que eles faziam? O sacerdote oferecia o sacrifício, ficava com uma parte para o sustento dele, para comer lá com a família, com os outros sacerdotes, outra parte ia para o ofertante, mas mesmo assim sobrava.
talvez até para o sacerdote, como para o ofertante. Então, o que eles faziam com essa carne? A gente não vai dar conta de comer tudo isso aqui no churrasco. Então, oferecia aquela carne para os mercados. E os mercados compravam aquela carne, que era uma carne boa, de qualidade, e revendia aquela carne para a população mais barato. Então, irmão, entenderam aí como é que era a engrenagem do negócio. E estava funcionando tudo bem. O sacerdote ia lá, sacrificava, pegava a parte dele, dava a parte do ofertante. O ofertante podia comer aquela carne ali no templo mesmo, ou então podia levar para casa e fazer a festa na casa dele, tudo bem. Se ele percebia que era carne demais, ele vendia lá para o açougueiro depois revendia para a população, e estava dando tudo muito certo, sem problema nenhum. Mas aí chega o Evangelho. Aí o Evangelho começa a atrapalhar o negócio, começa a atrapalhar a vida do pessoal. Até aí estava tudo bem, estava todo mundo feliz, lindo, maravilhoso. Aí chega o Evangelho, a palavra de Deus é pregada, aí surge, e muitas pessoas que se convertem saíam desse paganismo, logicamente, saíam desse paganismo, e quando começavam a viver a vida cristã, aí se converteram no domingo, vieram na frente, levantaram a sua mão, segunda-feira vamos almoçar, né? Aí vamos almoçar a carne. Aí a carne que ele vai comer é a carne que ele comprou no mercado, que muitas vezes era a carne que tinha sobrado do sacrifício. Aí surgiu um problema. Como é que é? A gente vai continuar comprando essas carnes que são sacrificadas a ídolos ou não? Tá? Então, eu nem dei o tema da mensagem, né? Mas o tema da mensagem é o cristão e a carne sacrificada a ídolos. Então, como que o cristão agora ia agir, ia se comportar diante dessa situação? Ele comia ou não deveria comer essas carnes que eram sacrificadas a ídolos? Ele se converteu. Aí ele continuou tendo amigos pagãos, o vizinho dele era pagão, era amigo de muitos anos, jogava bola junto e tal, aquela coisa toda, e de repente o vizinho chama para ele vir comer na casa dele ou na festa do aniversário do filho, e agora, eu vou ou não vou? Porque eu sei que essa carne que ele pode ter levado essa carne para o templo sacrificado, eu vou nessa festa, eu não vou. Então começou a criar uma crise na igreja, um conflito. E nesse conflito se levantaram dois grupos, que era o grupo dos fracos, que o próprio Paulo denomina como fracos, e o grupo dos fortes. O dos fracos eram aqueles irmãos que eles não sabiam como agir diante dessa situação. Eu não devo comer essa carne, que é sacrificada a ídolo. Essa carne tem que ser rejeitada, então eu vou comer só legumes agora, eu vou dar um jeito, mas essa carne, tudo que for sacrificado a ídolos, eu não vou comer. E o outro grupo, não, que era o grupo dos fortes, né? Que tinha um pouco mais de clareza, falou, não, podemos comer, não tem problema nenhum. Por que não tem problema nenhum? Porque o ídolo não é nada. O próprio Paulo fala, o ídolo nada é. E do Senhor é a terra, a sua plenitude, é Deus que criou tudo, é Deus que criou o boi, então, e uma vez que você orou por aquilo ali, está tudo resolvido. Então, os dois grupos se dividiram na igreja de Corinto, um achando que não tinha problema nenhum, e o outro achando que tinha problema demais. E o grupo, provavelmente o grupo dos mais fortes, que estavam com mais clareza, que o fato deles comerem aquela carne, não ver problema em comer aquela carne, era o caminho mais bíblico, né? Era o caminho era uma doutrina mais saudável. Mandaram um recado para Paulo. Paulo, está tendo essa confusão aqui, mas a gente já sabe qual é a conclusão. Tem uns irmãos aí que não estão querendo comer essas carnes que é do ídolo, que está vendendo no mercado, não quer ir na festa dos pagãos mais, não quer ir mais no templo no dia que tem festa, porque eles acham que eles vão se contaminar. Mas a gente já sabe que isso daí é tudo bobagem. É coisa da cabeça deles e eles não estão pensando assim porque eles não têm muita espiritualidade. Então, por isso, Paulo começa a carta dizendo assim, olha, quantas coisas sacrificadas a ídolos, todos nós somos donos do saber. Todos nós, a versão que eu estou falando não é a que a gente leu, porque eu decorei em outra versão. Nós sabemos que todos somos senhores do saber com relação a esse negócio de carne sacrificada a ídolo. Porém, o saber ensoberbece, incha, mas o amor edifica. Vocês estão até entendendo certo, mas sem amor. E por causa dessa falta de amor no entendimento pode trazer um problema para aqueles que não estão entendendo. Exatamente aí que nós vamos estar trabalhando. Então, irmãos, criou-se essa crise, né, dentro da igreja de Corinto, então ninguém sabia como agir. Então, um começava a se escandalizar com o outro, se escandalizar porque via o irmão indo no templo, comendo aquela carne sacrificada, e o outro irmão olhava para aquele irmão e falava, você
Você é criança ainda na fé, então desprezava e não dava bola, e o irmão sofrendo com aquela situação, e ao mesmo tempo, e a igreja praticamente se dividindo por causa dessa questão. Aí Paulo começa a fazer algumas distinções, e é importante a gente prestar bem atenção nisso, porque isso aparece muito no nosso dia a dia de outra forma. Hoje a gente não tem esse problema de carne sacrificada, mas daqui a pouco eu vou citar alguns exemplos para os irmãos, e os irmãos já devem estar até projetando na cabeça coisas que falam, pô, mas tem irmãos que pega no pé por causa disso, outro que pega no pé por causa daquilo. Mas então esse tema é muito importante para a gente saber lidar com essas questões, principalmente os jovens. Então, irmãos, Paulo fala assim, olha, se você viu a pessoa sacrificando a carne lá no templo e tal, e o sacerdote cortando, e você foi convidado para ir naquela festa no templo, vocês estão achando que não tem problema nenhum, né? E, na verdade, não tem problema nenhum mesmo. Lá no capítulo 10, Paulo vai falar que do Senhor é a terra, é a sua plenitude, então não tem problema você comer essa carne sacrificada. Não tem problema. Mas a questão é que muitos dos irmãos que estão no nosso meio hoje vieram também desse paganismo. E eles têm uma certa familiaridade com isso. Então, eles não estão sabendo, Paulo falando, eles não estão sabendo como lidar com essa situação. Você come aquele alimento na boa, tranquilo. Mas o irmão que tem a mente mais fraca, mais fragilizada, ele vai comer aquilo achando que ele está comendo, prestando um culto àquele ídolo. O ídolo nada é. A carne foi Deus que fez. Mas quando eles estão oferecendo aqueles sacrifícios para aqueles ídolos, Paulo fala lá, vamos lá em 10:25, eles estão oferecendo aquilo, 1 Coríntios 10:25. Na verdade, não é o 10:25, não. Na verdade, eles estão oferecendo aqueles sacrifícios aos demônios. Eu falei 10:25, mas não é. Eles estão oferecendo, daqui a pouco eu acho, irmãos. Eles estão oferecendo, na verdade, aquele... Agora não adianta, eu citei o texto de cor, mas não é esse. Mas ele está por aqui, daqui a pouco a gente acha. Então ele falou, quando eles estão oferecendo aqueles sacrifícios, na verdade, eles estão oferecendo aqueles sacrifícios aos demônios. Então, quando eles estão comendo, aquele irmão mais fraco está fazendo aquela refeição, comendo, ele não está comendo com a consciência dele tranquila, ele está comendo aquilo em culto àquele Deus. Então, Paulo faz uma distinção. Você ir ao templo, mesmo você que é forte, você indo ao templo e comendo aquela carne, você, na verdade, não está fazendo uma coisa correta. Você está achando que você tem liberdade em Cristo para fazer isso. Na verdade, você tem. Mas se você tiver o entendimento correto, você está percebendo que você está participando de um culto que, na verdade, não é um culto a Deus. Porque, irmão, não era só uma questão de ir lá comer a carne. Tinha muita coisa envolvida. Tinha prostituição envolvida, tinha bebedice envolvida. Então, junto com aquela carne vinha vinho, junto com aquela carne vinha mulheres, tudo aquilo. Então, a pessoa estava ali naquele meio, correndo muito risco. Porque o culto, na verdade, alguns cultos, principalmente a deusa Diana, que era a deusa da fertilidade, uma das, né? Era uma orgia. Era uma orgia. A prostituição e tudo mais. Então, não fazia muito sentido um irmão estar ali no meio, até porque ele estava se expondo. Então, Paulo fala assim, além daquela carne, ele está sendo oferecido a um ídolo que não é nada. Porém, aquela carne que está sendo oferecida a demônios, e nós não podemos estar prestando culto a outra pessoa que não seja Deus. Foi aquilo que Satanás falou para Jesus. Olha, tudo isso eu te darei se você prostrado me adorar. O que Jesus falou? Só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Então não era só uma questão de comer a carne. O comer aquela carne, estar naquele lugar, significava, estou prestando um culto a esse Deus. Então Paulo falou, não faça isso. Não vá. Mesmo você que é forte, não vá. Não se exponha. Não se exponha. Então esse era um caso. Agora tinha um outro problema.
Tinha uma outra questão. Não sei se os irmãos lembram, quando a pessoa ia lá no templo, fazia o sacrifício, o sacerdote dava a parte dele para o ofertante, e ele podia tanto comer no templo como comer em casa. E muitos levavam a carne para casa para comer em casa. Vamos lá ler lá agora 10:27. Vamos ver se eu não errei agora, né? 10:27. Se, portanto, algum descrente vos convidar para uma refeição e quiserdes ir, comei de tudo que vos for servido, sem nada questionar, por motivo de consciência. Então, o ofertante pagão lá trouxe a carne para casa e foi comer em casa. Aí você é vizinho da pessoa, você é um irmão, né? Ele falou, eu vou fazer um negocinho aqui na minha casa, gostaria que vem você com a sua família aí, né? Aí você pega e vai. Só que ele convida você, que é uma pessoa esclarecida, está tranquilo, normal, se ele ofereceu ou não ofereceu, para mim tudo bem, mas ele convida o irmão mais fraco também. Aí vai os dois na mesma festa, né? Aí o outro mais fraco vai junto e o mais forte vai. Aí chega os dois na festa, estão na mesa ali, correndo a música, correndo o som, correndo a comida. Aí no 28 diz assim, mas se alguém vos prevenir, esse alguém aqui é o irmão mais fraco. Isso aí, essa carne que ele está oferecendo aí, eu estou sabendo que ela foi oferecida em sacrifício. Eu vi ele voltando do templo com essa carne aí. Nesse caso, aí Paulo orienta os mais fortes, né? Nesse caso, não comais, por causa daquele que vos avisou por motivo de consciência. Então, vamos entender. Então, os irmãos estavam ali, estão na casa de um pagão, ele está fazendo a festa, está correndo a festa normal. Nem todos os alimentos eram sacrificados, né? Porque eu falo, poxa, mas eu vim na casa do cara, ele fala que foi sacrificado, não vou comer nada. Não, na verdade tinha muita coisa. Tinha carne, ia ter verdura, tinha um monte de coisa lá. Algumas coisas, quem era da religião sabia, isso aqui possivelmente pode ser sacrificado, mas aqui a pessoa tinha certeza, não, essa carne eu tenho certeza que foi sacrificada, deu um toque para o outro irmão, não come não, que é sacrificado. Entendeu? Então, o cara falou, pô, mas logo a carne, logo a picanha, o cara foi tanta coisa, por que ele não consagrou a 100, né? Mas logo a picanha, aí tudo bem, aí ele não come a picanha, mas come verdura por causa do outro, não porque em si tinha algum problema na carne, mas por causa do irmão que estava cutucando ele. Então, os irmãos estão entendendo como que a coisa, a vida cristã muitas vezes é complicada. Paulo está falando, não tem problema nenhum se você comer aquela carne. Mas por que eu não posso comer? Eu não posso comer por causa do meu irmão mais fraco, que não entendeu que não tem problema nenhum comer aquela carne. Mas enquanto esse meu irmão mais fraco não tivesse entendimento, eu não vou poder comer carne mais, como Paulo fala lá no final. Se eu comer carne e escandalizar meu irmão, eu não vou comer carne nunca mais. Eu não vou comer carne nunca mais, por amor ao meu irmão. Por amor ao meu irmão. Então, aí ficava aquela coisa, então, mas só que os irmãos, que eram os irmãos mais fortes, porém sem amor, eles tinham entendimento, mas não tinham amor, não tinham tolerância com o outro irmão. Fala, não, o problema é seu, você não quer comer, você não come, eu vou comer na boa aqui e tal. Então, isso começava a criar o conflito entre os irmãos, a divisão entre os irmãos. E Paulo falou, olha, não é assim que se age. E tinha um outro problema, que era o problema do mercado. O irmão lembra que uma parte da carne ia para o mercado? Aí o irmão mais fraco chegava no mercado, porque como que eles sabiam que a carne do mercado que era sacrificada? Normalmente era a carne mais barata. Estava sempre na promoção. Talvez pelo tempo que ficava no templo, para não estragar, então chegava no mercado, ela era mais barata. Então o irmão já sabia que existia uma grande possibilidade daquela carne mais barata podia ser uma carne mais barata, porque estava na promoção mesmo. Mas normalmente a mais barata era a carne que tinha sido sacrificada, que era a sobra lá do templo. Então o irmão mais fraco chegava no mercado, ô, seu Joaquim, tudo bom? Não, beleza, eu quero 1 quilo de picanha e 1 quilo de filé mignon, sei lá, um coxão mole. Aí ele falou, qual que o senhor quer? Ele olhava o preço, essa carne aqui está barata, e é boa, hein? E normalmente era boa mesmo. Mas essa carne aí foi sacrificada a ídolo? Foi, né? Veio lá do templo. Então não quero. Então começou esse negócio.
Quem é o açougueiro que matou aquela carne, sabe? Quem é o padeiro que fez o pão? Então o cara começava a chegar em Adão, porque ele queria saber, porque ele queria ter certeza que a carne dele era totalmente... Aí Paulo falou, para com isso, tudo é de Deus, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Irmão, o que eu estou falando está no verso 25, joga no verso 25 lá para nós, 10, 25. Olha, comei tudo que se vende no mercado, algumas bíblias até açougue, né? Comei tudo que se vende no mercado sem questionamento por causa da consciência. Então eles chegavam no mercado já perguntando, os irmãos mais fracos, essa carne foi sacrificada aí? Então eu não vou comer, então eu não vou comprar. Comprava mais cara, porque ele queria ser mais espiritual, né? Os irmãos lembram lá quando a gente aprendeu sobre os fariseus, que os fariseus, quando eles iam para o mercado, eles chegavam em casa, tomavam banho, porque ele falou, não, de repente o vento que bateu no pai, era assim, irmãos, o vento que bateu num pagão, bateu em mim, eu estou impuro, então eu ia para casa tomar banho. Então eles tinham todo esse rigor. Eu não sei se tinha um pouquinho aqui na igreja de Corinto da influência também judaica dessa questão de purificação. Então eles tinham essa questão aí, não vamos comprar. Uma vez aconteceu comigo, eu tinha um irmão que estava em casa, com a família, muitos anos atrás. Não lembra daquela moda que a maionese Helmas é do diabo, a marca tal, não sei de quem. Os mais velhos, não, desculpa, alguns irmãos já lembram, eu falo os mais velhos, não lembro disso aí, né? Mas os irmãos lembram dessa época aí, né? É marca. Eu vi irmãos queimar a blusa, entendeu? É porque era marca tal, nossa, a marca do demônio, colocar na fogueira para queimar. Marca, por exemplo, roupa de 200, 300 reais, assim, o cara queimar, porque não, isso é do diabo, não vou usar. Aí um dia eu estava no mercado, eu tinha um irmão lá em casa, eu fui, a Margarida falou, Nelson, vai lá, compra uns negócios e tal, não esquece não, me compra um sabão em pó. Me compra um sabão em pó, nem lembra disso aí. Aí compra um sabão em pó. Aí eu fui. E foi esse irmão que estava em casa com a família, né? Aí fui lá, comprando umas coisinhas para ir tomar um café em casa e tal. Aí eu lembrei do sabão. Aí eu fui lá na prateleira, peguei o sabão, vou até falar o nome, né? Não vai estragar em nada a propaganda dos caras. Mas aí eu fui lá e peguei o sabão Ariel. Não sei. Aí eu peguei o Ariel, mas na verdade eu gosto do Omo. Né? Hoje a gente compra até outro. Mas naquela época eu peguei sabão Ariel. Peguei lá e tal, coloquei na sacola, esse irmão chegou e falou, ô Nelson, você sabia que o dono dessa empresa aí, desse sabão Ariel, é o maior dizimista do diabo que existe? Falei, não. Falei, não sei. Falei, mas tem um problema para você, ô André? Ele chamava André, né? É muito brincalhão ele, né? Tem algum problema? Não, eu devolvo eu lembrei do texto na hora, né? Eu devolvo o sabão e pego o Omo, pego a marca aí que você acha que é a marca boa. Falei, não, estou zoando, tá? Mas porque na época estava essa moda, tudo era do diabo, era não sei o quê, é marca de roupa. Você ia na loja, ficava preocupado, olhando colocando a roupa do avesso para ver se algum sinal maligno na roupa, nova era. Era complicado. Eu não entrei nessa onda, mas quem é dessa época, muita gente sofreu. Quem entrou nessa onda, sofreu. Então Paulo falou, olha, entra no mercado, compra e acabou. Leva para sua casa, come e acabou. Não fica perguntando, fica especulando. Não fica especulando qual é a religião do padeiro que faz o meu pão. Olha, essa costureira, vou mandar uma roupa para consertar na cozinha, mas essa costureira, da onde que ela é, qual a religião dela. Não, para. Faz as coisas, não fica questionando. E quando Paulo fala assim, não fica perguntando por causa da vossa consciência, não era por causa dos fortes, porque os fortes não tinham esse problema. Era por causa dos fracos, para você sofrer menos, né? Para você sofrer menos. Bom, irmãos, mas assim, não sei se os irmãos eu espero que os irmãos estejam acompanhando. E na leitura, e quando Paulo está abordando esse assunto, que ele fala desde o capítulo 8 até o capítulo 10. Parece que ele muda de assunto, mas está tudo no mesmo assunto, quando os irmãos lerem em casa. Por isso que eu estou pegando o capítulo 8 e pulando para o 10, porque está praticamente no mesmo bloco. E aí Paulo ele dá uma orientada para aqueles irmãos que se consideram mais fortes. Ele dá alguns toques, para que eles tenham alguns cuidados. Né? Não que ele fale diretamente, mas nas entrelinhas ele está tentando ajustar as atitudes daqueles irmãos que se consideravam mais esclarecidos ou mais fortes, né? Então, a primeira coisa que Paulo orienta para esses irmãos, fala, olha, o conhecimento é bom, o conhecimento não atrapalha ninguém, mas conhecimento sem tolerância e sem amor não adianta nada. Então, você quer conhecer a Bíblia? Quer conhecer a doutrina,
o ensinamento de Cristo, amém, glória a Deus, aleluia, porém, isso tem que sempre ser com amor. E principalmente, e saber lidar, principalmente, irmãos, com essas questões amoral. Coisas que Paulo fala assim, olha, o que é uma coisa amoral? Que é neutra. Paulo falou assim, ó, comer essa carne aí que é do ídolo, se você comer, não vai dar nada, não vai pegar nada. E se você não comer, também não. Você comendo ou não comendo, vai dar na mesma. O fato de você comer essa carne ou deixar de comer, isso não vai te deixar mais espiritual ou menos espiritual. Mas qual era o grilo da cabeça dos mais fracos? É que eles tinham aprendido no paganismo que o demônio ele se apossava das coisas. Então, aí o problema não era assim, do nada. Então, eles achavam que o demônio ele entrava em qualquer coisa. O demônio podia entrar numa cadeira, podia entrar no microfone, podia entrar numa carne, podia entrar em tudo. E numa carne que ele comia, e aquilo poderia trazer para ele uma grande maldição. Por isso, eles sacrificavam aqueles demônios, para que, quando eles comessem aquilo, eles estivessem livres daquela maldição. Então, ele fala, então, se de repente eu estou comendo uma carne sacrificada a ídolo e eu não prestei culto àquele ídolo, aquele demônio pode se apossar de mim, eu posso ficar doente, pode começar a nascer os negócios no meu corpo, entendeu? Vocês, irmãos, estão se familiarizando, né, com essas coisas de maldição, e se eu fizer isso, pode me acontecer aquilo. Então, a igreja de Corinto tinha todos esses problemas na cabeça dele, então por isso eles tinham esse medo. Por isso que eles tinham esse medo. Não, pelo sim, pelo não vou comer. Pelo sim, pelo não, eu não ofereci, quem ofereceu, oferece. Então, eu sei que os demônios estão operando, né, nessas coisas, nessas potestades, né, tal. Então, eles tinham todos esses cuidados. Até a roupa, irmãos, aqueles pagãos, até o tipo de roupa que eles vestiam, eles tinham que vestir pensando em agradar o Deus que eles estavam servindo. A cor da roupa, uma série de detalhes. Era uma coisa complicada ser pagão naquela época. Não era uma coisa legal. Eles viviam debaixo de um peso muito grande, era uma escravidão. Eles tinham medo de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que eles fizessem, eles achavam que estavam atacando Deus, e o Deus podia vir e fulminar eles na hora. Lembra da questão lá de Jonas, do barco? O desespero lá dos marinheiros, quando eles viram aquela tempestade, como eles ficaram desesperados, e quando viu Jonas dormindo, foram lá acordar Jonas, clama para o seu Deus, aí está todo mundo morrendo, você está aí dormindo. Não, meu Deus é o Deus que criou o céu e a terra e tal. E tem mais, isso está acontecendo por causa do meu Deus. Me joga no mar aí e resolve tudo. Aí o pessoal jogou o homem no mar e acalmou tudo. Vou servir esse Deus. Porque a questão deles, aquele desespero, ele fala, alguém aqui fez alguma coisa contra Deus, contra o seu Deus. Tanto é que eles fizeram o quê? Lançaram sorte. E por sorte, a sorte caiu em Jonas. Deu maior sorte. Ele falou, não, realmente é por causa de mim que essas coisas estão acontecendo. Está acontecendo. Mas porque eles tinham essa crença, crendice no caso, né? Que se alguma coisa furou o pneu do carro, alguma coisa eu fiz contra Deus. Só que isso hoje nós trazendo para o nosso lado, né? Nós exportamos isso para nós, né? Fura o pneu do carro, não, tem que orar, tem que jejuar. Eu espirrei, não, Deus, então não pode acontecer nada de errado, né? Porque eu acho assim, eu fiz alguma coisa contra Deus, por isso que eu estou com gripe. Eu fiz alguma coisa contra Deus, por isso que eu tropecei, por isso que eu fui mandado embora. Entendeu, irmão? Então a gente precisa também se limpar dessas coisas, né? Através do ensino das Escrituras, a gente se limpar. Então, irmãos, quando se trata dessas coisas amoral, que não é, então a gente tem que ter, os fortes, tem que tomar um determinado cuidado. E tem que ter um pouco de tolerância. Vou falar uma coisa para os jovens agora aqui. Ó. Todo mundo olhar para mim agora. Tatuagem, hein? Tatuagem, pode ou não pode, né? Aí fica uma briga na igreja. Não, se tatuar na igreja vai ser excluído, se não tatuar, que tal, pode, não pode. Aí tinha um rapazinho, um conhecido meu, né? Ele era professor dos adolescentes e ele tinha tatuagem. Antes de se converter, já tinha se tatuado. Mas ele tinha bastante tatuagem na perna, no braço. E a molecada gostava, né? Ele estava dando lá de escola, um cara ficava olhando a tatuagem. Falou, mas legal, eu queria fazer uma tatuagem igual a sua. Aí um dia um perguntou para ele, mas não é pecado fazer tatuagem? Porque eu acho que... Ele já falou, não é pecado fazer tatuagem? Eu acho que não é pecado. Já estava querendo fazer... eu queria fazer uma tatuagem, não sei o quê, papapá, não sei o que acontece, até a igreja não concorda, meus pais não concordam, papapá.
Aí ele perguntou, né? Ele era professor de escola dominical, né? Falou, aí, professor, o que o senhor acha? É errado ou não é errado fazer tatuagem? Eu falei, olha, não é errado fazer tatuagem. Mas o que seu pai acha, isso e sua mãe? Minha mãe e meu pai não concordam. Então, você honrar o pai e mãe, eu sei que é pecado. Não honrar pai e mãe, eu sei que é pecado. Se você não honrar seus pais, eu sei que você está pecando. Fazer tatuagem não é, mas antes de fazer essa tatuagem, você tem que honrar seu pai e sua mãe. Se seu pai e sua mãe não estão concordando, então ouça seu pai e sua mãe, ainda que eles sejam errados. Aí, achei mais uma respostinha até sábia, mas é uma coisa amoral. É errado, Nelson. Eu não faria uma tatuagem porque eu ia trazer mais problema do que vantagem. Com 60 anos, vai aparecer aqui com a tatuagem do time do Santos no peito. Não vai dar certo. Não vai, tá que eu não vou pregar sem camisa, mas não vai dar certo. Não vai dar certo. Se fosse do Corinthians, é pior ainda, né? Aí, então, não vai dar certo. Então, tem certas coisas que tem a questão do bom senso, do tempo. Então, tem uma série de coisas que são amorais e que criam um grande problema na igreja. Mas cria problema porque aqueles que têm entendimento não sabem lidar com a coisa. Porque tem coisa que é passageira, irmão. Nos anos 60, ninguém podia... calça jeans era pecado nos anos 60. Guitarra, nos anos 50, esquece. Nem violão. Piano, no começo do século, era errado tocar piano na igreja. Hoje é tão solene, né? Mas em 1900 e alguma coisa, era coisa de boate, coisa de cabaré. Ninguém tocava piano na igreja. Entendeu? Mas com o tempo, é uma coisa... É a moral, mas a coisa com o tempo vai se ajustando, vai acabando, entendeu? E bateria, tem igreja que até hoje não toca bateria. Está vendo? Cadê o Washington? Ainda bem que você está aqui. Mas tem igreja que não toca bateria até hoje. A bateria tem algum problema em si? Não. Mas porque a pessoa começa a colocar aquilo como fosse tem um demônio ali que opera no baterista e bagunça o coreto e acabou. E acabou a graça. Aí a pessoa, até você mudar isso, às vezes não compensa. Às vezes compensa esperar. E o próprio tempo vai tratando de resolver essas situações. Festa junina. Não tem problema. Hoje nem tanto, mas hoje as mães mandam, as crianças até, as irmãs mandam até as filhinhas, tudo fantasiada para ir para a festa junina. Outras não. Não, porque a festa está sendo dedicada a São isso, a Santo aquilo, e vira aquele conflito. Aquele conflito, apesar que hoje é uma tradição. Agora, eu mandava meus filhos na festa junina, eu sempre via se vai ter algum culto lá antes. Vão fazer um culto ao santo que estão oferecendo a festa. Se tiver, está fora. Está errado. Não vou deixar. Mas se é só para comer pipoca e quentão... Ou quentão não. Me entreguei, né? Só para comer pipoca, paçoquinha, milho verde e tal, e brincar, tudo bem, normal, porque é uma tradição. Mas se eu percebesse que o meu comportamento estivesse trazendo algum problema para os irmãos que me conheciam, aí eu ia conversar com meus filhos e falar, irmão, filho, vocês vão quebrar o galho do pai, porque os irmãos aí estão se escandalizando, vamos parar com isso aí. Então, são coisas que são cinema. Né, Chiquinho? No seu tempo, podia ir no cinema? Quando você tinha que ir escondido, né? Então, tem cinema, televisão, não pode assistir televisão, não pode ter teatro, bebida alcoólica com moderação, isso já é mais complicado. Sabe, o crente pode beber um pouquinho, com moderação e tal, socialmente, pode, não pode. Então, cria-se uma crise. Você vai na internet, você vê um monte de coisa lá a respeito dessas coisas, que, na verdade, se eu for na casa de um irmão, aí eu estou lá na casa do irmão, ele mete uma garrafa de vinho, de cerveja na mesa. Ô, irmão Nelson, vamos almoçar, tal. De repente, para ele, é a coisa mais normal do mundo aquilo. O irmão ora, uma vez eu vi uma história que o cara colocou uma garrafa de cerveja em cima da mesa e pediu para o outro irmão orar. Falou, com essa garrafa aí eu não vou orar não, irmão. A cara dura, assim. O irmão, porque para ele era comum tomar uma cerveja na hora do almoço, se era cerveja, se era vinho, mas só que aquele irmão acabou o almoço, o clima do almoço. Não vou. Não. E falou desse jeito, com essa garrafa na mesa eu não vou orar não, irmão. Vou dar graça por isso aí. Entendeu? Então, essas coisas... No meio, né? Mas Paulo já estava prevendo aqui como que a gente tem que lidar. Tá? Aí, no meu caso, eu vou me escandalizar se for na casa de um irmão e... Não vou. Desde que o irmão não comece a tirar roupa lá pela casa, beleza, né? Mas eu vou almoçar com o irmão. Mas você vai tomar, Nelson? Você vai tomar aquele vinho? Não. Mas por que eu não vou tomar? Porque é pecado? Porque eu vou... Por uma questão de cuidado, que eu não sei...
como que aquilo pode chegar em outras pessoas. Mas até por causa da minha família, que foram pessoas que foram muito alcoólatras. Eu já até contei com os irmãos. A minha tia, ela morreu bebendo álcool. Ela não tinha o que beber, bebia álcool. Então, eu tenho a minha família, do lado do meu pai, tem uma tendência muito grande ao alcoolismo. Então, eu não bebo. Não bebo. Um dia eu contei uma história para os irmãos, eles deram risada, mas foi real. Né? O meu filho, ele foi numa viagem, ele trouxe uma garrafinha de amarula, uma garrafinha pequenininha, assim, não sei se o irmão sabe o que é, tipo uma batida, até gostosa, né? Amarula. Ele trouxe para dar de presente para não sei quem, abriu, tomou um pouquinho, deixou na geladeira. Aí eu vi, não sabia o que era. Aí eu peguei, pus no copo e experimentei. Falei, caramba, eu já falei porque eu não quero bebida alcoólica na geladeira. Aí eu falei, eu vou tomar logo tudo para tirar isso da geladeira. Mas só tinha um pouquinho, senhor. Mas eu falei para eles na piada, né? Mas eles sabem, mas eu orientei meus filhos, porque eles perguntaram, pai, eu falei, não, eu jamais vou trazer bebida para casa por esse motivo, porque eu sei da tendência da nossa família. Mas se tem algum irmão que assim o faça, eu particularmente não tenho nenhum problema. Mas se algum irmão tem problema e você tem essa liberdade de tomar um vinho na sua casa e sabe que vai um irmão na sua casa que não tem a mesma liberdade, então não faça. Então aí é que entra a questão da sabedoria. Então, irmãos, essas coisas, muitas delas, com o tempo, elas se resolvem, como nós falamos, né? E o próprio tempo vai lhe dando de resolver, vai dando conta de resolver. Mas tem uma outra coisa que o forte tem que tomar cuidado, porque aí a gente fica muito tomando cuidado de não se tornar o forte, aquele que tem um pouco mais de clareza, de entendimento, não se tornar refém do fraco. Isso é um perigo. Porque o fraco normalmente é o patrulheiro. Tudo é errado, tudo é pecado, tudo vai para o inferno, tudo assim. Né? Aí você tem que obrigado a não fazer um monte de coisa. Não pode lavar o carro sábado à tarde porque não é certo. Aí você não vai lavar o carro porque o irmão vai se escandalizar que você está lavando o carro. Por quê? Porque normalmente quando eu vou lavar o carro, eu coloco uma bermuda. Então é pecado, você está de bermuda. Então você começa a ficar refém das pessoas. Isso também não é a vontade de Deus. Né? Não é a vontade de Deus. Mas até antes de falar sobre se tornar refém, que é um item importante, que às vezes acontece com os irmãos que se consideram mais fortes, mais esclarecidos na palavra, que têm mais entendimento, eles usam aquele entendimento deles, ao invés de usar aquilo para salvar, ele usa aquele entendimento para destruir o mais fraco. Eu não sei se os irmãos já entraram em algum grupo de WhatsApp, WhatsApp teológico, WhatsApp de irmãos, e surge um assunto lá, e normalmente tem por exemplo, uma vez me colocaram num grupo de WhatsApp calvinista, e os caras são tudo crendo na predestinação. Não tem nada contra, mas se algum aqui crê, amém, glória a Deus. Eu sei que você vai ter que andar em santidade igual eu. Então, mas os caras, não, Deus é que escolhe e tal, papapá. E eu entrei, me colocaram nesse grupo. Eu falei para o irmão, não me coloque, eu não gosto desses grupos. Não, você vai ver, os caras são bons, os caras são gente boa. Aí eu fiz uma perguntinha lá, me massacraram, me mandaram fora do grupo. Eu achei que era um grupo para discutir, para conversar, não estou querendo mudar a cabeça de ninguém. Mas eu vou colocar um ponto aqui, vou aprender, mas não tem acordo. Então tem muitas pessoas que, por ter uma clareza, ou por achar que tem uma clareza em algum ponto teológico, ou alguns pontos teológicos, ele acaba se tornando um gladiador, entendeu? Ele acaba matando, triturando todo mundo que aparece pela frente. O cara discordou dele, ele arrebenta o cara com os versículos e... Calma. Paulo falou, calma, não é isso. Você tem entendimento? Você está tendo mais clareza nisso ou naquilo? Então, use esse entendimento para salvar as pessoas, para ajudar. Então, use esse conhecimento com amor. Não use esse conhecimento para destruir. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos nos tornar refém. Porque, muitas vezes, alguns irmãos mais fracos, por ser muito patrulheiro, eles acabam nos fazendo refém. E começa tudo é escândalo. Tudo é escândalo. Entendeu? Vamos fazer o jantar do Dia dos Namorados. Parabéns aí aos namorados, os casais e tal. Dei para os pastores, né? Parabéns aí para o Dia dos Namorados. Amorzinho, beleza. Parabéns para você também. Que Deus abençoe a todos os casais. Mas vamos fazer um almoço. Eu vou falar um negócio meio
família meio nossa aqui. Vamos fazer o almoço dos casais aqui dentro do templo. Não, escândalo. Como que você vai usar o templo para fazer? Não é o único espaço que a gente tira todos os bancos e tal, vamos colocar as mesas aqui e tal. A gente faz isso aqui, né? Mas tem lugar que eu sei que não dá para fazer. Se for fazer, é briga. Divide a igreja. Não, o templo é sagrado, é do Senhor. Tá? Não. Você quer fazer, vamos alugar um salão, vamos pagar R$4.000, mas aqui não. Aqui tem. Não. Aqui é templo do Senhor, não pode fazer isso aí. Aí o mais fraco impõe uma coisa dessa, o mais forte acha que não tem problema. Então, aí é onde tem coisas que o mais forte vai ter que ceder. Mas tem coisa, irmão, que a gente não pode ceder. Tem coisa que nós não podemos ceder. Eu participei de uma igreja, na minha adolescência. Eu já era jovenzinho, né? E era líder dos adolescentes, pré-adolescente. Aí a gente saía, fazia programação, ensaiava a música com eles cantavam na frente. Um grupo maravilhoso. Muitos deles estão até pastores hoje, graças a Deus. Um grupo muito bom. Aí, eu ensinei uma música para eles. Assim, o coro da música era assim. Não me deixará. Não me deixará, meu Jesus, meu Jesus. Tinha um irmão lá na igreja, que tinha 2 filhas, as melhores, exemplo, as 2 meninas. Chegou para mim, minhas filhas não vão mais participar do grupo de adolescentes. Falei, não, irmão Irineu, mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Elas são uma benção. Não. Que negócio é esse, irmão Nelson? Meu Jesus, Não existe isso. Minhas filhas... E não participou mais. Tirou do grupo. Um grupo bom. Meninas amavam. Nossa, era uma benção. Ela era uma benção, o grupo era uma benção. Mas por causa dessa coisinha, ele tirou do grupo. Só que eu não deixei de cantar música. Falei, não. Talvez hoje eu até deixasse, mas na época eu falei, não, está errado. Porque eu não via problema naquilo. Então, você percebe que, às vezes, aquele que não tem a mesma clareza, ele vê pecado em tudo. Então, fica uma coisa insuportável. Acho que é insuportável para ele e insuportável para os outros, porque deve ser difícil viver assim. Porque, meu Jesus, o acabou. Tirou as 2 meninas do grupo por causa dessa questão. Vamos lá em Gálatas, irmãos, capítulo 2, de 11 a 14. Paulo também, ele não foi, não se tornou refém dos mais fracos aqui. O que estava acontecendo? Eu vou ler de 11 a 14. O que estava acontecendo? Pedro foi para Antioquia, que era uma igreja de gentios, e você sabe que o Pedro demorou um pouquinho para entender que o evangelho era para todos, né? Tanto é que quando ele foi na casa de Cornélio, ele falou assim, olha, eu estou aqui porque eu tive uma visão aí e tal, Deus praticamente me empurrou aqui, né, para vir falar com vocês. Porque vocês sabem que não convém um judeu nem entrar na casa de um gentio nem para uma breve visita. Então, Pedro, depois de 10 anos de conversão, o Espírito Santo curando todo mundo, ainda tinha essa tradição na cabeça dele. Aí Pedro já estava mais liberto e estava lá em Antioquia comendo com os gentios ali na igreja de Antioquia, né? Então vamos ver o que aconteceu. Olha, quando porém Pedro chegou a Antioquia, imagina, irmão, Pedro chegando na igreja de Itaberaba. Não. Está entre nós, hein? Pedro chegando aqui na igreja de Itaberaba. Apóstolo Pedro, né? Olha que honra, né? Que alegria, né? Ver esse irmão. Quando Pedro chegou em Antioquia, Paulo, né, falando, eu o enfrentei face a face, por causa da sua atitude reprovável. Pedro chegou em Antioquia e Paulo falou que eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Próximo. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, alguns que eram dos judeus, antes do pessoal que era de Jerusalém chegar lá em Antioquia, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Olha, Pedro estava comendo tudo bem lá, farofinha e tal, carninha, e na boa. Mas quando chegou o pessoal lá de Jerusalém, os judeus, aí Pedro mudou a atitude. Ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi foi se afastando até se apartar dos incircuncisos.
apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Como eles eram incircuncisos, todos eram crentes. Os de Jerusalém eram crentes, que era da igreja de Jerusalém, aquela igreja lá de converter 3 mil no mesmo dia, é aquela lá que eu estou falando, que 6 mil no outro, aquela igreja que o poder caía mesmo. Mas quando eles chegaram lá, eles tinham essas coisas no coração ainda. Aí Pedro, quando viu os irmãos lá de Jerusalém chegando, ele sabia que eles ainda não estavam libertos a ponto de se relacionarem normalmente com os gentios. Aí Pedro se afastou dos irmãos. Aí alguém falou, não, Pedro foi sábio, né? Para não escandalizar os irmãozinhos de Jerusalém, né? Não, mas, irmão, ele arrumou uma confusão com 20 mil irmãos, que a igreja lá tinha mais ou menos isso aí por baixo. Vai arrumar confusão com 20 mil irmãos por causa de num pedaço de carne, por causa de uma refeição. Então, ele fez certo. A hora que ele viu que Tiago estava chegando com a turma, falou, vou sair fora, como quem não quer nada. E, saindo de fininho. Mas Paulo falou, não, está errado, vamos continuar. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita, de sair de fininho quando viram os judeus. De modo que até mesmo Barnabé, que andou com Paulo ali, companheiro, se deixou influenciar. 14. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeu, vive como um gentil, e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como judeu? Por que você está dando uma de duas caras, Pedro? E era Paulo falando para Pedro. Então, irmão, a gente tem que, logicamente, que na maturidade, se o seu conhecimento crescer junto com o seu amor a Deus, você vai saber na hora que você não deve ser refém. Você vai saber na hora que você tem que cortar. Falou, aqui está errado. Não, isso aqui eu não vou abrir mão, não. Isso aqui a gente está indo para a essência do Evangelho. Eu vou comprometer todo o Evangelho por causa dessa tolerância aí com o mais fraco. Então, a coisa tem limite. É isso que eu quero que os irmãos entendam. A coisa tem limite. Tem coisa que você vai perceber, não vale a pena, tal. Aqui, entre nós mesmo vai acontecer, Mas tem coisas que você vai ter que ser firme. Como Paulo foi com Pedro, não foi com qualquer um, não. Como ele foi com Pedro. Então, o ser refém é um perigo que a gente não pode cair. Mas os mais fracos, irmãos, tem que ter alguns cuidados também. Os mais fracos, Paulo também orienta para que eles tenham alguns cuidados para que eles se corrijam. A primeira coisa que o mais fraco tem que parar de ser quer saber se você é fraco, se é forte? Se você for o forte aqui dentro desse contexto, é assim, se você acha que sabe tudo e ninguém sabe nada, e você se torna orgulhoso, então você é forte. E o forte aqui que está sendo destacado aqui, descrito aqui no texto, é aquele forte, aquela pessoa que acha que sabe tudo, e Paulo fala, aquele que acha que sabe tudo lá no início, é porque ainda não aprendeu como deveria aprender, e acha que não precisa aprender mais nada com ninguém. E usa aquele conhecimento para se impor com as pessoas, para humilhar as pessoas e coisas assim. Se você age assim, você é o forte. Parabéns para você. Agora, se você é fraco, como é que eu vou saber se eu sou fraco? Porque você vê pecado em tudo e gosta de ficar julgando os outros. Aquele irmão ali, sei não, hein? Olha a roupa que ela está usando, olha. Onde será que ela estava domingo de manhã que não veio para a igreja? Eu não sei, eu vi o carro lá na garagem. Então, começa, sabe essas coisas? Essa fofoca, que acha que o irmão tem que agir. Não, irmão. Então não seja patrulheiro. Não seja patrulheiro de ninguém. Não seja patrulheiro. Orientar assim, aconselhar assim. Se o irmão estiver saindo fora dos caminhos e ir lá orientar, isso é uma coisa. Mas ficar patrulhando a vida das pessoas, as atitudes mínimas das pessoas. Essa blusa que você está usando Uma vez a Margarida estava na escola dos meus filhos. Fomos numa reunião de pais. Ela estava com uma camiseta e tinha um outro professor lá que chegou e falou, olha, você sabe o que significa essa palavra que está escrita na sua camiseta? Ela não sabia, né? Acho que era Pacalolo na época, acho que era uma marca também errada aí. É maconha, isso aí significa maconha. Então não pode usar uma camiseta dessa. Nem nos conhecia, nunca tinha visto na minha frente. E já foi corrigindo. Patrulheiro, calma, irmãos, calma. Tem uma coisa escandalosa, um absurdo, um palavrão, vamos dar um toque para o irmão e tal. Mas tem coisa que você vê que é paranoia, não é mais...
espiritualidade. Perder o legalismo, irmão, mas o patrulheiro ele tem que perder essa mania de pecado, de tudo, ver pecado em tudo. O mais fraco, né? O mais fraco. Mas ele não pode perder o temor, porque às vezes aquele que não é legalista, aquele que é mais liberal, ele não tem medo do pecado. Ele acha que ele pode fazer tudo, Jesus é graça, eu posso fazer o que eu quiser, vou permanecer. Quanto mais eu peco, mais eu tenho graça de Deus, né? Então o cara acha que quanto mais ele está pecando, mais Deus vai estar com ele. Então ele perde o temor. E aqui e Paulo falou, olha, o legalismo não, mas o temor tem que permanecer. Vamos lá em 1 Coríntios, voltar lá em Coríntios, né? 10, capítulo 10, 19 e 20, que diz assim, sendo assim, o que eu estou querendo dizer? Achei o texto, irmão, acho que agora eu achei. Sendo assim, o que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo significa alguma coisa? Paulo orientando os fortes. Você acha que aquele sacrifício que eles estão fazendo para aquele ídolo é alguma coisa? A resposta, não. Uma pergunta retórica. A resposta é não, porque o ídolo nada é. Ou o ídolo tem algum valor? Outra pergunta retórica. Não tem valor nenhum, porque o ídolo nada é. Não. Ele mesmo, Paulo responde, não, o ídolo não tem nenhum valor e o sacrifício também não. Quero enfatizar que os que os pagãos sacrificam é oferecido, isto sim, aos demônios. Lembra que eu tinha esquecido aqui? Aos demônios e não a Deus. E não quero que tenhais qualquer comunhão com os demônios. Então o fraco, de certa maneira, eles estavam com zelo, eles estavam com certo zelo, mas aquele zelo tinha um certo sentido. Eles não sabiam, como os fortes também não sabiam. O ídolo nada é, o sacrifício nada é, tudo aquilo ali é mentira, tudo aquilo ali não tem nenhum poder. Nada, não vai sair nenhum demônio pular dentro de você, você comer aquela... Não vai acontecer nada disso. Porém, o culto que eles estão oferecendo, ainda que eles não saibam, e vocês também não sabem, eles não estão oferecendo a Deus, eles estão oferecendo aos demônios. Então, tudo bem, sai o legalismo, sai essa paranoia de vocês, mas não sai o temor, não deixa arrancar o trigo e o joio junto, não. Arranca só o joio e deixa o trigo no coração. O joio é o legalismo, o trigo é o zelo, o trigo é o temor ao Senhor. Então, isso é um conselho também que nas entrelinhas Paulo está dando para os mais fracos. E para encerrar, irmãos, vamos ler lá segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque aí a gente fala, poxa, mas a pessoa é fraca, né? Eu vou ter que carregar esse irmão nas costas a vida inteira, né? Ou até quando? Porque tem irmãos, infelizmente, para nossa tristeza, tem uns que já nascem crente demais. O cara ele tem um mês, ele já sabe tudo. Ele já sabe tudo, ele já sabe, até quer aconselhar o pastor. Pastor, eu acho que o irmão devia falar assim. Um mês de convertido, ele já nasce forte, né? E aí e tem aquele que vai ser eternamente fraco. Vai ser sempre fraco. Você vai encontrar o irmão hoje, daqui 30 anos vai encontrar a mesma coisa. Mesma coisa. Como é que é, o Bruna? Ainda está na historinha de Moisés no cestinho ainda. Tá? Não sai do cestinho de Moisés. Sabe? Não avança na vida cristã. Entendeu? Então, irmão, o conselho para os fracos, Paulo aqui está orientando, olha, vamos ter tolerância com esses fracos, mas fracos, entenda uma coisa, vocês não precisam ser fracos a vida inteira. Até em Hebreus está escrito, né? Pelo tempo decorrido já era para vocês serem mestres. Então Deus espera da nossa parte um crescimento. Deus espera da nossa parte um avanço, uma progressão. Deus não quer que você seja um recém-nascido o resto da sua vida. Não, Ele quer que você espiritualmente cresça. Espiritualmente cresça. Então, para os fracos, saia desse estágio. Uma vez fraco, fraco para sempre. Não, você não precisa ser uma vez fraco, fraco para sempre. Você pode ser fraco hoje, mas amanhã você melhora, amanhã você cresce. E a orientação de Pedro é justamente essa. 3,18 de 2 de Pedro. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tanto para os fracos como para os fortes. Deus quer que a gente progrida na fé.
A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Porque, irmãos, a vereda dos justos é como a luz da aurora. Quem me ajuda no resto aí? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tem aí? Provérbios 14, 18. A vereda do justo é que nem a luz da aurora. Então, o que Deus espera é que a gente vá crescendo dia a dia, até chegar ao meio-dia, o sol perfeito. Não é? Não, 4:18. 4:18. Vamos ler, irmão, para terminar? Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Então, que esse seja, irmãos, a nossa meta, o nosso alvo diante do Senhor. Irmãos, o tema de hoje, eu já falei, mas eu vou repetir, é o cristão e a carne sacrificada a ídolos, primeira parte. Porque tem alguns textos que estão relacionados a esse que hoje não deu para a gente abordar. Então, se o Senhor nos permitir, na próxima vez, nós vamos estar tratando desse mesmo assunto, trabalhando em Marcos 8:19, Atos 10, 11 e 12, Atos 15, 29, Romanos 14, Apocalipse 2:14, que é da igreja de Pérgamo, e Apocalipse 2:20, que é a igreja de Tiatira, que são 3 textos que estão relacionados a esse assunto. Mas hoje, com certeza, nós não conseguiríamos abordar. Eu já até tinha combinado isso com o pastor já. Amém, irmãos?